Oi, eu sou a Kitty Kelly e eu vou te ensinar a desenhar. E na aula de hoje eu vou te ensinar a desenhar de uma forma super fácil o Pet Shop do PKXD, que vocês tanto me pediram aqui nos comentários e hoje finalmente eu vou ensinar e vai ser super legal. Mas antes de você falar, Kitty Kelly, mas eu não consigo desenhar, já vou te avisando que não tem problema, que eu estou aqui para te ajudar. E nós vamos precisar apenas de um lápis, desses de escrever mesmo para a gente fazer o esboço, uma borracha para depois a gente apagar o esboço, uma caneta para contornar nosso desenho, de vários lápis de cor para a gente colorir bem bonito, que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou trazer para vocês. Vamos começar? Então, para começar, pega o lápis lá na metade, deixa a mão bem soltinha no papel e desenha um retângulo, que vai ser o limite do nosso desenho. Vai ter que caber todo o nosso desenho lá dentro para ele ficar bem proporcional. E depois a gente divide no meio, com uma linha deitada e outra em pé, deixando bem no meio certinho. Agora lá na parte de baixo, vai desenhar uma elipse bem grandona, lembrando que elipse é uma bolinha achatada. Em cima dessa elipse eu desenho mais uma, que vai ficar um pouquinho para cima do meio, e agora uma bolinha lá em cima. Lembrando que a elipse do meio é um pouquinho menor, tá bom? Do que a de baixo. E a bolinha é bem grandona. E eu faço uma elipse pequenininha entre a bola e a elipse do meio. Eu vou contornar um pouquinho melhor para a gente enxergar direitinho qual das bolinhas que a gente vai desenhar. Lembra que pode fazer várias vezes a mesma forma até ela ficar bem bonitinha. Você escolhe qual das que você fez essas várias vezes que ficou melhor. Não precisa ser perfeita. Agora eu vou dividir no meio, porque a gente vai desenhar um cachorrinho nessa bolinha. E ele vai ter duas elipses lá em cima, que são aqueles cabelinhos que a gente já aprendeu a fazer, que todos os pets têm. Então, na pontinha, eu faço uma elipse, dessa elipse grandona eu faço uma pequenininha. E agora, para fazer as orelhas, eu faço uma elipse inclinada e ligado nela uma bem grandona. Então, a primeira é pequenininha e a segunda, que eu vou fazer mais inclinada para fora, é grandona, viu só? Tenta deixar as duas iguais. Lá no meio, para a gente começar o cachorrinho do Pet Shop, eu desenho uma bola bem grande para ser o focinho e duas bolinhas em cima, que vão ser os olhos. Fica parecendo a cabeça do Mickey. Em cima dessa bolinha eu faço uma elipse, que vai ser o narizinho, e aí eu vou fazer como se fosse dois parênteses ali no meio, deitadinhos ligando um no outro, para fazer a boquinha. Esses dois tracinhos retos são aquele detalhe em roxo que tem, e eu termino com uma elipse lá na ponta, de cada lado. A linguinha vai ser uma elipse bem grande, embaixo daquelas parênteses deitados que a gente fez. E aí agora eu vou contornar essa bolinha do olho, deixando mais redondinho, deixando bem bonitinho. E do outro lado também eu vou fazer isso. Lembrando que você pode fazer várias vezes com a mão bem soltinha, bem clarinho, até uma das bolinhas ficarem boas. Dentro da bolinha, eu vou contornar mais uma bolinha, que para fazer esse contorno do olho, que vai ser vermelhinho. E eu não vou desenhar ainda aquelas espirais que tem dentro do olho, porque eu vou fazer direto no lápis de cor depois, ok? Agora já terminei praticamente a cabeça do cachorrinho. E agora eu vou fazer a coleirinha dele aqui embaixo, que é essa elipse menorzinha que nós marcamos. Então eu contorno ela certinha. E agora eu vou começar a parte do meio do Pet Shop. Vou contornar a elipse que a gente marcou ali no meio, até chegar mais ou menos na linha do limite. Lembra que a gente dividiu? Quando chegar na linha do limite, eu vou puxar com duas linhas retas até chegar na elipse grandona lá de baixo. Esse vai ser o formato da parte do meio do Pet Shop, beleza? Então ali na linha do meio eu já tracei mais forte, que vai ter um detalhe. Bem perto da coleira tem mais um. Vamos marcar com mais uma linha, um pouquinho só curvada. E na verdade a gente faz duas linhas. E do lado de fora eu fecho como se fosse um parêntese, para ficar bem arredondadinho. Faço essas duas elipses, que são da onde saem confetes, agora que inaugurou mais uma parte do Pet Shop. E aí eu faço esses dois caninhos. Vou fazer mais uma linha embaixo desse telhado que a gente fez.
que depois, na hora que colorir, vai dar para entender melhor o que são esse monte de linha. Então, se você se perder agora, mais pra frente, na hora que eu começar a colorir, você vai entender direitinho. Esse retângulo que eu tô fazendo é a plaquinha de pet shop que tem lá na lojinha. Então é um retângulo e eu faço 2 bolinhas de cada lado para fazer o formato de ossinho. E depois, com o lápis de cor, eu vou escrever pet shop. E depois eu contorno certinho. A parte de baixo, que é a entrada, eu vou desenhar uma elipse bem no meio, uma de um lado e outra do outro. Essas que ficam do lado, elas ficam um pouquinho dentro da elipse do meio, viu só? Aí eu vou contornar primeiro a do meio, lembrando que eu contorno só a parte de cima dela, e depois a parte um pouco mais para cima do meio, eu vou puxar linhas retas para fazer essa lateral. E igual a gente fez na elipse ali de cima. Em cima é curvadinho e na lateral é mais reto. E embaixo também vou deixar reto. Do lado eu vou fazer a mesma coisa. Só que lembra que a gente fez a elipse um pouquinho para dentro dessa primeira? Então o que está dentro da primeira elipse não aparece. A gente contorna só o que está para fora dela. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Bem arredondada a elipse em cima e na lateral mais retinho. E embaixo pode fazer um pouquinho arredondado também. E aí a gente vai definindo bem bonitinho. Agora o que sobrou, a parte de dentro das elipses, eu vou apagar para não me confundir. E vou deixar um pouco mais limpinho o desenho. Aí tem um contorno embaixo, que eu vou fazer mais uma linhazinha meio curvadinha, embaixo de todas essas que a gente fez. Para fazer esse contorno um pouco mais grosso, é só contornar aqui já tem ali das partes do pet shop e 2 degraus que tem ali na entrada, um dentro dessa elipse da entrada e um mais para baixo. Viu só como que eu fiz ali? Super fácil essa parte. O meio entre os 2 degraus eu deixo um pouquinho mais reto e as laterais bem curvas. Agora eu vou fazer o detalhe do telhadinho. Então, eu vou desenhar uma linha só um pouquinho curva, 2 linhas, na verdade, acompanhando uma outra. E no final eu fecho com parêntese, igual a gente já aprendeu a fazer, as 3 elipses que a gente desenhou aqui. Então, nessas 3 partes do pet shop vão ser iguais. Faço 2 linhas paralelas e para uni-las, eu desenho um parêntese, deixando bem arredondado. Lá em cima da parte do meio, eu vou desenhar uma elipse pequenininha, que vai ser o mastro que segura a plaquinha de pet shop. E aí, em cima desse mastro, eu faço uma bolinha. Viu só? Super fácil até agora, né? Vou fazer as janelinhas aqui da parte da frente do pet shop, que é como se eu desenhasse metade de um quadradinho, só que com o canto bem arredondado. E a porta do pet shop, que eu vou fazer 2 linhas inclinadas acompanhando a lateral, que a gente já fez um pouco mais reto, lembra? E traço bem o meio dela certinho também, com 2 linhas. Vou fazer uma bolinha bem grandona. Eu vou fazer grande para dar para fazer com espaço. Ela não precisa ser tão grande se seu desenho estiver maior, tá bom? E aí eu faço 2 bolinhas pequenininhas e em cima dessas 2 bolinhas uma elipse deitadinha. E eu vou contornar unindo essas 3 formas para fazer a patinha que tem lá na portinha, viu só como que fica legalzinho? E agora eu desenho 2 bolinhas em cima e do lado de cada uma dessas mais uma bolinha, para ficar 4 dedinhos dessa patinha. E eu contorno melhor a bolinha que a gente já tinha feito. Super fácil fazer essa portinha, não é mesmo? Agora já terminamos a parte aqui de baixo, eu vou fazer o telhadinho. Então eu desenho uma linha no meio, que eu vou dividir. E aí eu vou fazer uns risquinhos que não se encontram para fazer as telhas. Então eu faço eles desalinhados. Então fiz um aqui, um mais lá no meio e do outro lado também. Acho que vou puxar um pouco mais pro canto para dar um espacinho. Viu só? Eles não se encontram os tracinhos, para ficar bem bonitinho na hora que a gente for colorir. Agora lá no meio, da parte do meio do pet shop, eu vou fazer também o telhadinho do mesmo jeito. Divido uma linha no meio e aí eu faço as telhas desencontrando. Com tracinhos alternados, viu só? Super fácil. Agora lá em cima eu vou unir essas 2 elipses da orelhinha com uma linha só, contornando elas, deixando bem arredondado.
Então faça com bastante cuidado essa parte, não precisa deixar muito pontudo, bem redondinho, bem bonitinho. Contornei as duas, nosso cachorrinho já está quase pronto. Lembra as elipses que a gente fez? Eu fiz elas como se tivessem dobradinhas, com linhas curvas para dar esse movimento. Só traçar um pouquinho melhor. Vou contornar melhor para eu poder passar a caneta. Agora sim, vamos com cuidado, contornando todo o nosso desenho com a caneta. E se você não quiser ir direto com a caneta, lembra de primeiro passar o lápis, para você não confundir o que é linha de esboço e o que é linha definitiva. Mas se errar também não tem problema, pessoal, faz parte. E aí, se ficar muito errado e você resolver fazer de novo, é melhor ainda. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar seu desenho. Quanto mais vezes você tentar, melhor você vai ficar. Então não desanima, não tem problema se errar. Só não pode parar. Tem que continuar desenhando para aprender. E depois também que desenhar, não esquece de me mandar o desenho lá no meu Instagram, @KitKellyOficial, e eu vou compartilhar para todo mundo ver o seu desenho. Agora que já secou um pouquinho a caneta, eu vou apagar as linhas de esboço, que a gente não vai precisar mais. Se você marcou alguma linha mais clarinha, você apaga, que é para marcar o desenho, você apaga ela devagarzinho. Agora já estou colorindo, e uma coisa interessante do Pet Shop é que ele tem cores mais pastéis. Eu não estou falando daquele pastel que a gente come lá na feira. Cores pastéis são cores um pouco mais claras, um pouco mais suaves, não tão vibrantes quanto as cores bem chamativas. Então elas são um pouco mais apagadinhas, porém são muito bonitas. Então o laranja que eu usei e esse amarelo, eles são bem pastéis, não são muito chamativos. Se você não tiver cor pastel, não tem problema, pode pintar com a que você tiver. O azul aqui da porta de vidro eu fiz bem clarinho, porém na patinha que também é azul eu fiz mais claro. E aqui nas janelas eu deixei aquele brilho branco para ficar parecendo que está batendo uma luz. E aí agora é só pintar de preto o resto em volta da patinha, e os degraus eles têm um detalhe em roxo. Essa parte de cima que divide as paredes com o telhado, elas têm tracinhos rosas e um degradezinho de roxo, embaixo mais escuro e para cima vai ficando mais claro, viu só? E também estou usando tons mais pastéis, principalmente aqui no telhado. Eu vou usar esse vermelho bem claro, não é um vermelho muito chamativo, e eu vou pintar as telhas alternando. O laranja também estou usando um laranja mais pastel, para ficar bem no estilinho da loja lá. Se você usar a cor um pouco mais clara, sem forçar muito o lápis, também funciona. Hoje existem lápis pastéis, você pode comprar, mas os meus são comuns, eu simplesmente usei eles um pouco mais claros. Agora eu escrevi Pet Shop de azul e com muito cuidado eu vou contornar essas letras que eu fiz em azul com um lápis preto. Como eu fiz o desenho pequeno para não demorar muito, é um pouquinho trabalhoso. Quanto maior você fizer, mais fácil vai ser. Então é só contornar de preto e olha como que fica legal, parece que realmente está aceso esse letreiro, né? A janelinha eu vou fazer a mesma coisa, deixando os brilhinhos em branco, para parecer que está batendo luz. Aqui em cima eu fiz um pouco mais colorido, essa parte amarelo de novo, e aqui eu vou fazer de novo os detalhes em rosa e em roxo, que vai dividir as paredes da loja do telhado. O telhado é a mesma coisa, eu vou usar... em cima tem mais um desse detalhe, que divide também o final do telhado. Antes do pescocinho ali do cachorro é azul e o telhado é igual lá embaixo. Vermelho com laranja mais pastéis. E aqui nesses caninhos que soltam confete, eu também vou usar como se fosse o tijolinho. Fiz laranja e vermelho, só como que ficou bonitinho. A coleirinha, ela tem umas elipses que eu já marquei direto com um lápis de cor roxo, e eu pintei cada elipse de uma cor, que é aquelas cores que tem, vocês já devem ter visto lá no Pet Shop, dos dois lados, viu só?
E aí a gente pinta com as cores bem coloridas. Eu tô usando esse roxo escuro para fazer as partes mais escuras e a cor você pode escolher qual você quer fazer. Agora eu vou fazer a elipse no olho do cachorrinho. É só a gente fazer um caracol, começa de fora e vai enrolando para dentro. Faz clarinho primeiro e depois que você acertar, você vai engrossando e deixando mais escuro. O resto eu fiz em roxo, o que não foi azul, o que não foi o caracol, né? E aí a gente contorna deixando o azul com bastante cuidado, dá um efeito super legal. Pintei com vermelho bem mais vivo aqui para chamar a atenção no olho dele. Fiz uma listra azul no meio dessa faixa e pintei de roxo um pouco mais claro, um pouco mais pastel. E as janelinhas que tem do lado eu pintei de laranja com a pontinha azul. Agora o focinho eu vou usar duas cores, vou fazer um degradê super lindo. Primeiro vou usar o bege e depois eu venho escurecendo um pouco mais com o marrom. Então vocês viram que eu passei o bege mais escuro na ponta e foi clareando para o meio, mesma coisa com o marrom. E a linguinha eu vou fazer de rosa, embaixo um pouco mais forte, que é aquela dobrinha, parte mais grossinha da língua, e para cima um pouco mais clarinho. E em volta da cabeça eu também vou usar um degradê de duas cores. Eu vou usar o bege mais escuro nas extremidades, mas eu deixei uma linhazinha mais clara. E com o amarelo claro eu vou vir aproximando, deixando mais claro para o meio, viu só? E eu vou misturando as duas cores. Se eu achei que ficou muito claro, eu peguei o bege para deixar um pouquinho mais escuro nas laterais. Lá em cima a mesma coisa. E a parte mais clara vai ser em cima, mais para o meio, viu só? As laterais bem escuras e vai chegando lá em cima, vai ficando mais claro. Então eu vou carregar um pouquinho mais no bege. E agora, você que ficou até agora comigo, se você ainda não me adicionou no PKXD, me adiciona, Kit Kelly Oficial, e meu número de ID é 673. Me adiciona lá que eu adiciono todo mundo que me manda convite pra gente brincar muito juntos. Estou sempre por lá. Terminamos o nosso pet shop do PKXD, olha como ficou lindo! Mesmo a gente usando cores mais pastéis, mais discretas, ele fica super bonito também. E agora, dica para a próxima aula! Nós vamos desenhar uma das novidades que veio com a atualização do Pet Shop. Então comenta qual seu pet favorito, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!